Ô, Tá? Ito, Oi, Vinícius. eu vou mandar um artigo para vocês, que é um artigo que eu e a Jane discutimos isso aí, né? E deixa eu colocar aqui que tem uma. É porque aí tem várias situações, aí às vezes na cabeça da turma. Você vai projetar? Vou. É praticamente a mesma coisa que você está falando, só que são três situações, assim, né? Que talvez fique mais claro, né? Beleza. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Tá. Então, vamos lá. Tá. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Ó, vamos pensar num estudo, né? Que você quer comparar duas intervenções, tá? Então, seriam duas intervenções ativas, tá? Essa linha vertical aqui, ó, é o que o Ítalo está falando aí. É a linha da nulidade, tá? Então, se o intervalo de confiança da diferença dos dois grupos tocar essa linha vertical aqui da nulidade, significa que não há diferença entre os dois grupos, tá? Para você fazer um estudo de não inferioridade ou equivalência, quando você vai comparar, né, as duas intervenções, e como o Ítalo falou bem aí, você tem que determinar aquilo que seria uma diferença, né, para o que você não seria determinar não inferioridade, tá? Então vamos supor que numa escala de 0 a 10, tá? Você determina aqui 2 pontos. Então essa linha tracejada aqui, ó, tá -2 e aqui +2. Então, o que acontece, né? Se o intervalo de confiança tivesse todo para a direita, significa que o tratamento da direita foi superior ao da esquerda, estatisticamente significativo, né? Se toca a linha da nulidade, não houve diferença, mesmo que o intervalo de confiança esteja mais para a direita ou mais para a esquerda. Tocou a linha da nulidade, não houve diferença estatisticamente significativa. Se ficou o intervalo de confiança todo para a esquerda, 95% de certeza, né? Se repetir esses estudos aí, 95% das vezes, também você vai ter certeza que o lado esquerdo vai ser superior ao direito, tá? Só que isso é uma diferença estatisticamente significativa que, inclusive, pode ser manipulado pelo N, né? Pelo tamanho mostral. Então, quando você vai falar de inferioridade, além de você criar uma hipótese nula, né, que um tratamento não é inferior ao outro, você tem que determinar o que seria clinicamente relevante em relação à não inferioridade. Então, vamos supor que a gente determine aqui que diferenças menores que 2 pontos na escala de 0 a 10 não há inferioridade entre os dois tratamentos, em termos do desfecho né? Aí, beleza, com o tamanho de amostra adequado, né? Você criou uma hipótese nula, você definiu o que seria clinicamente não inferior, e aí rodou sua pesquisa, né? E aí você tem três situações, tá? Primeira situação aqui, ó. Quando o intervalo de confiança ele está todo do lado direito, eu posso falar aqui então que o tratamento do lado direito ele sempre foi superior ao tratamento da esquerda, tá? Quando o intervalo de confiança ele cruza aqui a linha da nulidade, né? Você pode falar, ok, não houve diferença estatisticamente significativa, mas pode ter situações que esse estudo repetido em outras situações, olha que interessante, ele pode ser superior. O seu tratamento ele pode ser superior, certo?
No entanto, ele também pode ser inferior. Então, aqui, ó, ele pode ser inferior ou superior, né? Só que, quando eu falo que o meu tratamento pode ser inferior, olha que interessante, o inferior aqui, ó, ele não cruzou a linha que eu determino como se fosse clinicamente importante, tá? Então, mesmo dando aqui para o lado esquerdo, favorável ao autotratamento aqui, ele, o que acontece? Ele não cruza a linha da não inferioridade. Então, eu posso realmente falar, olha, eu tenho certeza do seguinte, o meu tratamento alternativo, ele nunca é inferior ao outro, ao controle. Ele sempre vai ser, né, não inferior, diferente do superior. Deu para entender a diferença da superioridade para a não inferioridade, pessoal? Primeira coisa. Ficou claro? Agora entendi. Ficou. Porque se não tiver entendido esses dois aqui, aí nem dá para ir para a equivalência, não. Então, o que eu estou querendo fazer é o seguinte: olha, ele não vai ser inferior, mas ele pode ser superior, não é isso? Pelo intervalo de confiança que ele não pode ser superior, deu para entender isso? Sim. Sim. Tá. Pode seguir para equivalência, então, pessoal? Pode sim. Bora. Então, na teoria, a equivalência é quando o intervalo de confiança ele fica compreendido entre a diferença que você determinou a princípio, a priori, que seria clinicamente relevante. Olha que interessante, o intervalo de confiança nunca vai superior e nem inferior. Então, aí sim eu falo de equivalência. Então, isso é muito assim, para descrever a questão da equivalência, tá? É uma forma mais simplificada, né? Mas é claro, para você fazer um estudo desse, você, como o Ítalo falou, você tem que ter uma argumentação, né? E você tem que ter algumas, aqui, ó, respeitar, ó, tem que escolher a margem da não inferioridade, o número de pacientes é importante, porque isso aqui vai determinar, né, o intervalo de confiança. Outros princípios aqui, ó, a sensibilidade desse estudo, né, descrever aí, né, o que você está investigando ali, definir a população, né, e a questão ética, o Ítalo também citou a questão ética aí, que às vezes não é adequado, né, a gente está investigando outra coisa que não seja não inferioridade ou equivalência, né. E aí, dentro disso, aqui, olha que interessante aqui, ó, o que fala, ó. A hipótese nula, no caso da não inferioridade, é a de que o tratamento em investigação, quer dizer, né, o seu tratamento alternativo que você está propondo ali, é inferior ao controle por uma diferença maior ou igual a M. O que é M? M é esse aqui, ó, tá vendo? Tá? É o que você determina aqui que é a diferença clinicamente relevante. Você falar que é inferior. Como se fosse o controle. E a hipótese alternativa é que essa diferença ela é menor do que essa margem que você determinou. Então, mesmo que ele favoreça o outro grupo, o controle, ele nunca vai ultrapassar aqui o que você determinou de diferença clínica, né? E o equivalente é quando nem vai para um, nem vai para outro. O intervalo de confiança ali fica bem compreendido, né? E aí, o que vai determinar, muitas vezes, você justificar um tratamento que é equivalente, pode ser custo, alguma outra coisa aí, né? Ficou claro, pessoal? Entendi, agora entendi, professor. Eu vou mandar esse artigo para vocês, tá? Deixa eu mandar ele aqui de uma vez, não esqueço. Cadê vocês aqui? Cadê vocês? Aqui. Joia, dá uma clareadinha aí, porque o consorte, igual o Ítalo falou, ele acaba sendo
é o que a gente está propondo aqui hoje, né? E nessa capacitação, a gente está querendo algo que seja prático, né? E aí, qual que é o caminho das pedras aqui para eu fazer? Agora, se eu quero saber mais detalhes teóricos, tal, aí eu tenho que correr atrás de outros artigos, livros de epidêmio, essas coisas. Uma maravilha, Vinícius. Foi top. Eu queria só perguntar se ficou claro para todo mundo, para me ir para uma outra questão que eu queria levantar. Mas para me levantar essa questão tem que ter ficado claro isso aí. Para mim, sim, eu acho que tá tranquilo. Ótimo. Aí eu queria levantar a questão do seguinte: o cálculo amostral, para a gente ter um N adequado para fazer um estudo de não inferioridade. Porque quando a gente vai fazer um cálculo amostral com RCT tradicional, a gente leva em consideração apenas aquele tamanho de efeito que a gente espera de uma intervenção que seja importante ali, de uma intervenção. Só que nesse caso a gente tem, como vocês viram lá, uma margem. Ela pode variar dentro daquela margem. Então, um cálculo amostral para um estudo desse, ele tem que ser um cálculo amostral mais abrangente, que ele leve em consideração esse princípio de variação. Não é o que normalmente acontece, mas o que se recomenda é um cálculo amostral que leve em consideração essa margem, tá? Então, é só algo que eu queria trazer aqui, porque a gente faz muito estudo, os pesquisadores em geral, muito estudo de não inferioridade, de pragmático, de equidade, que é o que a gente vai ver na próxima reunião, só levando em consideração, para poder definir a amostra, o que era para ser feito no estudo, no RCT tradicional. Só que cada estudo desse, ele tem suas peculiaridades que, assim, para definir o N é fundamental, porque é igual o que o Vinícius falou ali. O tamanho, o que é significativamente importante ou o que não é, varia de acordo com o N. Quanto maior o N, maior a tendência em ser significativamente, ser estatisticamente significativo. E também, quanto maior o N, menor tende a ser o intervalo de confiança, mais assertivo tem de ser o resultado. Então, para a gente fazer um estudo desse, a gente tem que definir o nosso número amostral com base na pergunta que a gente tem, e não numa pergunta diferente, que seria o estudo tradicional, tá? Top, Ito. Inclusive, assim, nesse paper que eu mandei para vocês aí, ele fala um pouco dessa questão do tamanho amostral. Depois dá uma olhada. E eu acho que quando a gente, na capacitação, salvo engano, a gente vai fazer, né, esse workshop sobre cálculo do tamanho amostral. E aí é interessante a gente brincar um pouquinho, né, com esses tipos de pergunta aí, que eu acho que vai variar um pouquinho como que a gente vai calcular esse tamanho da amostra, né, o que a gente deve considerar. Vinícius, foi exatamente nesse artigo que você mandou que eu estudei e eu vi esses cálculos aí para fazer o cálculo, né, do tamanho da amostra. Tinha duas contas meio estranhas, tem constante no meio, que aí essa parte aí eu já achei um pouco bem mais complexa, eu já pulei assim. Mas achei muito bom, muito, muito, muito interessante saber com relação a essas pesquisas, né? Não são muito comuns. A gente acha que é só tacar um teste T lá e pronto, né? E ver a diferença lá e pronto. Então, assim, e o que é bacana é a gente planejar isso. Porque se planeja, Rafa, a execução é muito mais fácil, entendeu? Então, o que a gente vê aí, a maioria dos problemas nos estudos aí, mal feitos, é a falta de planejamento. Então, isso é bacana. Ô Vinícius, Rafael, pessoal, e aí eu
Gostaria de ressaltar só a importância da gente começar aos poucos e explorando o R e o Stata, que são programas estatísticos, pacote estatístico mais flexíveis, né? Porque muitas vezes lá o GPower ou outros softwares que são fechados, assim, entre aspas, que já tem as opções de você clicar, eles não vão te dar as opções de você fazer um cálculo de tamanho de amostra, ou até uma análise com a flexibilidade que a gente precisa, por exemplo, num caso desse. Então, aí a importância da gente estar aos poucos, não é fácil, mas aos pouquinhos tá adentrando aí nesse software mais complexos, porque se a gente quer tomar um rumo no grupo, que a gente vai começar cada vez mais a entrar nesse tipo de estudo mais complexo, a gente vai precisar de softwares mais complexos também que dê uma gama maior de variação, de flexibilidade de coisas que a gente tá fazendo também. Sim, eu acho que inclusive está previsto aí nas capacitações, né, a gente trabalhar aí, né, fazendo essas cálculo amostral na prática, né, e mexer um pouquinho. Acho que a questão é o básico, né, como que mexe nesses programas, como faz o cálculo amostral, a análise descritiva e a análise inferencial básica aí, né, de modelo misto, essas coisas, acho que a gente tem que mexer. E os principais programas mesmo SPSS, que é o básico, o Comprehensive, o RevMan, e também entrar aí no Stata e no R. Se souber isso aí, vocês estão feitos o resto da vida. Então, aí ninguém engana vocês, não. Mais alguma coisa, pessoal? Muito bom, viu, Ítalo? Parabéns aí pela apresentação, muito didática, muito clara, né? E achei que foi bacana. Você explorou aquilo que tem que ser explorado mesmo para nessa diferenciação aí dessa pergunta clínica de não inferioridade e equivalência. Muito bom. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, Vinícius, pela contribuição aí com o artigo que você trouxe. Ficou muito top, ficou bem didático também. Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos parar aqui a gravação? Tranquilo. Ó, vou parar a gravação aqui, então. Bom, antes de parar, né, só queria agradecer mais uma vez aí a apresentação do Ítalo. Show de bola, viu, Ítalo? Tá, acho que tá todo mundo seguindo, conseguindo acompanhar, acho que tá bem, tá deglutível, né? Não tá uma coisa pesada, não. Muito bom. Muito obrigado.